Bom, vou fazer esse teste aí, né, que vocês tanto pediram, que eu tanto insisti, sobre aula de movimento circular. Bom, não sei no que vai dar, peço a paciência de vocês, porque é a primeira vez que eu faço isso, e é mais ou menos isso. Bom, como eu disse, para alguns eu dei parte dessa aula, para outros ficou faltando um pedaço, para outros ainda eu nem cheguei a dar por conta de paralisação e feriado, whatever. O que importa é que eu vou fazer essa aula de movimento circular inteira. Bom, como é que vai funcionar isso aqui? Movimento circular uniforme. Bom, você já tem essa ideia, né? O movimento circular uniforme é quando você tem um movimento cuja trajetória dele vai ser circular, né, em cima da trajetória, né, de uma circunferência. O que tem de importante aqui? Primeiro, né, de característica importante, a velocidade desse movimento ela não é uniforme, ela não é constante. Por mais que você tenha o nome de movimento circular uniforme, ele não é constante pelo seguinte: se você observar, né, aqui nas imagens aqui, o vetor velocidade ele muda de direção e sentido, horizontal para a direita, né, vertical para baixo e por aí sucessivamente. Por mais que o módulo da velocidade seja constante, seja, sei lá, 30 voltas por segundo e por aí vai, eu tenho que a velocidade muda, o vetor velocidade muda, tá? Então isso é uma característica importante. Como o vetor velocidade vai mudar, necessariamente eu preciso ter uma aceleração. Então todo movimento circular ele possui aceleração. No caso do movimento circular uniforme, essa aceleração é a aceleração centrípeta, né, na resultante centrípeta, que é calculada como v ao quadrado sobre r. E ela é uma aceleração onde o módulo é desse jeito e a direção e o sentido apontam para o centro da circunferência. Tá? Se vocês lembrarem aí da aula de aceleração, velocidade de aceleração, vocês vão lembrar que toda curva tem uma componente de aceleração apontada para dentro da curva. Aí a gente tem umas grandezas importantes, né? Por exemplo, o período é o tempo que demora para completar uma volta. Tá aí o exemplo na Terra, né? O período da Terra 24 horas. E a gente tem a frequência, que é a quantidade, número de voltas que o corpo realiza por um determinado tempo. No caso da Terra também é a frequência. Qual é a frequência? Então ela dá uma volta a cada dia, ou 365 voltas no ano, e por aí vai. Qual é a relação que a gente tem entre frequência e período? Como você pode notar pela própria frase, né, tem essa relação de proporcionalidade. Então, o inverso do período é igual à frequência e assim sucessivamente. Então, a gente costuma anotar que o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Tá? Essa é uma relação que a gente usa muito. Uma coisa importante é você tomar cuidado com a unidade, porque se o período estiver em segundo, a sua frequência vai estar em hertz. Já se o período estiver em minuto, você vai ter a frequência em rotações por minuto, RPM. Tá? Tem que tomar cuidado com isso aí. Velocidade escalar. Bom, velocidade escalar é fazer o que a gente sempre fez, né? Velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então você pega aqui o deslocamento que ele teve, divide pelo tempo e assim você calcula a velocidade média. Mas como a gente vai fazer isso na circunferência? Por exemplo, se o deslocamento for uma volta completa, o comprimento da circunferência é 2πr, né? Que é o calculado pela matemática, o comprimento da circunferência é calculado desse jeito. E se a gente dividir pelo tempo que demora para dar uma volta completa, que é o período, a gente consegue calcular a velocidade média, né, do movimento assim. E nesse caso, como é um movimento circular uniforme, a velocidade média é a própria velocidade linear dele, tá? A velocidade escalar dele. Deslocamento angular. Deslocamento angular não é nada absurdo, né? Você tem aqui, ó, eu vou ler esse texto. O ângulo central correspondente é denominado deslocamento angular. Esse ângulo aqui, ó.
tá vendo? Ou variação de fase representada por ΔΦ. O deslocamento angular é medido em unidade de ângulo, que seja ele grau ou radiano. Então, por exemplo, eu tenho um deslocamento aqui de 30 graus ou de π sobre 60 radiano. Então, isso aí é independente. Geralmente a gente trabalha com radiano. E como que a gente associa, né, essas duas coisas? Costumo falar nessas aulas, acho que alguns de vocês vão lembrar, que todo deslocamento angular é o deslocamento linear dividido pelo raio, tá? E assim vai servir para qualquer grandeza física. Uma grandeza física angular vai ser a linear dividida pelo raio, tá? Então, nesse caso aqui, como é que a gente calcula um ângulo em radiano? Basta você pegar o arco e dividir pelo raio. O arco dividido pelo raio, você tem o ângulo em radiano, tá? Um exemplo, tá? Quando você tem a volta completa, em graus, 360 graus. Em radiano, como é que fica? Volta completa é 2πr dividido pelo raio. Corta esses dois R's aqui, você tem que 360 graus é igual a 2π em radiano. Esse radiano aqui é a unidade, assim como esse grau é a unidade, tá? 360 é igual a 2π. Equivalente. Assim, se você quiser fazer regra de 3, você acha qualquer outro ângulo. Velocidade angular, então, da mesma forma, como é que a gente calcula a velocidade angular? A gente pode pensar na mesma ideia, tá? Se você tem aqui, deixa eu melhorar aqui para mim. Se você tem aqui a velocidade angular, ou seja, quantas rotações, quantos graus, quantos radianos por segundo, graus por segundo o teu objeto está girando, como é que a gente faz? A gente pode fazer a volta completa dividida pelo período, 2π em radiano dividido pelo período. A gente pode fazer, daqui a gente pode ver também que seria 360 graus dividido pelo período. Daqui a gente vê também que é o seguinte, o período não era o inverso da frequência, então se eu jogar o inverso aqui, eu tenho que velocidade angular, ômega, 2πf. Então basta você pegar 2πf, você calcula a velocidade angular. Lembrando que se tiver em sistema internacional, esse ômega aqui vai estar em radiano por segundo. Tá? E por último, né, como a gente tinha falado antes, toda grandeza angular é a linear dividida pelo raio. Dividindo, passa para lá multiplicando, a gente tem essa relação de que V é igual a ômega R. É a relação que a gente tem entre a velocidade tangencial e a velocidade angular, tá? Bom, o primeiro vídeo é esse. Eu quero que vocês postem dúvidas nos comentários. Não nos comentários do vídeo, se possível. Botem dúvidas no comentário do Facebook para eu poder dar atenção a vocês que são meus alunos. Porque eu vou botar esse vídeo aberto para ficar mais fácil de ser achado. Eventualmente, se aparecer dúvida nos comentários aqui do próprio YouTube, eu vou tentar responder também. Mas fica em aberto essa dica para vocês, tá? Qualquer dúvida, fala comigo. Um abraço.